Shalom, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Tem alguns textos. Hoje não posso nem reclamar a questão de tempo, né? Porque tem tempo de sobra. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 1. Lá no finalzinho da Bíblia de vocês, no Novo Testamento. Tiago, depois de Hebreus. Tiago 1, do versículo 1 até o 4. Todos acharam? Amém. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo grande gozo por passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Amém? Um comentário só. A minha irmã, a Jéssica, ela sempre fala que é bom a gente, sempre que a gente faz estudo, a gente faz leitura dos nossos devocionais, né, a gente fazer anotações, né? E para compartilhar a palavra com vocês hoje, eu estava revendo algumas das minhas anotações de alguns tempos atrás, 2017, faz tanto tempo. Mas o que eu queria compartilhar com os irmãos, não sei, caso vocês não lembrem, querendo ou não, me tocou um pouco por ser uma sequência daquilo das últimas pregações que eu compartilhei com vocês. Há um tempo atrás, não lembro quantos meses fazem, mas conversei com vocês sobre o chamado de Deus para Abraão, né, como ele chamou Abraão para servir ele em obediência e se tornar amigo de Deus, e da mesma forma Deus está nos chamando. Depois, mais recente, eu falei sobre identidade, de como nós somos filhos de Deus, né, quando nós nos arrependemos, nós nos colocamos nessa posição de obediência, assim como Abraão fez, né? Nós nos tornamos filhos de Deus e somos participantes da sua misericórdia e graça. Amém? E o que eu queria compartilhar com vocês hoje é sobre perseverança, né? Aqui que a gente leu em Tiago 1 de novo, vou ler aqui, o 2 e o 3. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Então, a gente pensa, a gente não necessariamente pensa, mas quando nós recebemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, quando nós somos chamados, assim como Abraão foi chamado, nós decidimos obedecer e caminhamos com o Senhor, nós nos alegramos, enchemos de alegria e falamos, beleza, agora sou filho de Deus. E agora? O que acontece depois? A vida para, a gente deixa de fazer as coisas, a gente é arrebatado para o céu? Não, a vida continua. E a vida continuar é justamente o quê? Nós continuamos no mundo, amém, irmãos? Nós estamos aqui, amém? E no mundo, o que acontece? Dificuldades, aflições, ansiedades, preocupações, doença, fome, enfim. A questão que eu queria compartilhar justamente com vocês é o que nós fazemos diante dessas provações. O que nós fazemos no meio dessas situações? Nós decidimos, por sermos chamados filhos de Deus, nós decidimos falar, não, eu me coloco diante de Deus em obediência, eu aceito que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, me trouxe salvação e agora eu sou filho de Deus, mas tem a continuidade, tem a perseverança. Aqui, numa outra versão, os mesmos versículos 2 e 3 dizem assim:
Considerem motivo de alegria, meus irmãos, quando vocês enfrentarem diversas tentações, porque sabem que o teste da sua confiança, ou fé, produz perseverança. Aí no 4, deixem a perseverança completar a sua tarefa, para que vocês se tornem maduros e íntegros, faltosos de nada. Então, quando nós entendemos que a gente não vai deixar de passar por dificuldades, a gente vai continuar tendo problemas, a gente vai continuar tendo situações que vão gerar problema e dificuldade para a gente, mas como que a gente vai perseverar? Né? Eu preciso insistir, eu preciso seguir, eu preciso não parar, como a palavra fala aqui para a gente. Mas como eu vou fazer isso? E é justamente onde é que a gente tem a resposta. Eu queria chamar os irmãos para abrir em Deuteronômio 6. Tiago está no final da Bíblia, Deuteronômio está no comecinho. O 5º livro da Bíblia. Deuteronômio 6. Os versos do 4 até o 9. Todos acharam? Glória a Deus. Então, Deuteronômio 6, a partir do 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas farás assentado a tua casa. Falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Então, como nós podemos nos manter fiéis, perseverar e obedecer a Deus? Escrevendo a palavra de Deus no nosso coração. Como nós vamos saber aquilo que nos afasta de Deus, como nós vamos saber o que fazer quando passarmos por dificuldade? Tendo o Senhor, as palavras dele escritas no nosso coração. O Senhor diz que ele é o nosso refúgio e fortaleza, amém? E como nós vamos lembrar disso no momento de aflição? Porque muitas vezes a gente, por justamente essa questão de a vida continua, a gente esquece de olhar para Deus nessas situações. E o convite, quando ele fala aqui para Israel, isso Moisés lembrando do povo de todos os mandamentos que receberam, de toda a história que aconteceu, é justamente porque quando tiver aflição, a palavra de Deus vai estar na sua mão. Você vai lembrar, o Senhor é meu refúgio e fortaleza. E a palavra de Deus vai estar no seu coração, a tristeza vai vir e você falar, o Senhor é minha força. É aquele onde na minha dificuldade eu posso me alegrar, porque Ele é a minha esperança, é dele que eu dependo, e não há nada nesse mundo que tenha capacidade de me derrubar. Amém? Quanto mais nós conhecemos a palavra, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós ouvimos a voz de Deus, e deixamos que a palavra de Deus seja escrita em nosso coração, mas nós entendemos que não tem o que eu possa fazer na minha força humana que vai me dar sustento e provisão. É o Senhor que dá. Se o Senhor tiver que fazer chover pão do céu para nos sustentar, Ele vai fazer, irmãos. Mas nós precisamos estar com a palavra dele escrita no nosso coração. Nós precisamos estar totalmente dependentes, e como nós lemos em Tiago, nós precisamos perseverar em Deus. Amém? Voltando agora para Tiago. Tiago 1. Nós vemos justamente que não quer dizer porque nós estamos nessas situações, que nós temos essa dificuldade, que ainda assim vai ser tudo fácil. Que ele continua a partir do 5, falando assim, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, e não censura, e se
e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Então, a sabedoria que nós pedimos para Deus, nós entendemos que, humanamente falando, nós falamos de, quando as pessoas falam de ciência, sobre entender e aprender todos os segredos do universo, nós sabemos e nós cremos que quem tem a resposta de todas as coisas, quem formou o universo e determinou que ele funcionasse dessa maneira foi Deus. Amém? Então, toda a sabedoria humana, diante da sabedoria de Deus, é nula. É vazia por si só. Porque como se explica a existência das coisas sem aquele que criou todas as coisas? Então, por que eu estou falando disso? Justamente que, quando a gente olha para, por exemplo, uma dificuldade financeira, quando a gente olha para uma dificuldade emocional, se nós olhamos os caminhos humanos, se nós olhamos olhamos apenas aquilo que estudos e coisas dizem, nós vemos que há uma dificuldade de fato haver uma transformação no coração, de ter uma mudança, de aquilo em si só trazer uma firmeza. Por quê? Porque está faltando o principal, que é toda a palavra que vem de Deus. Amém? Então, o nosso sustento vem de Deus. E por isso que ele fala, o sustento aqui também falando da sabedoria, é por isso que Deus fala, aqui Tiago fala que Deus dá livremente, basta que nós peçamos. Só que não é só pedir, Senhor, me dá sabedoria. É a gente crer e entender que, não, Deus, eu estou pedindo, Deus prometeu que vai me dar sabedoria, vai me dar entendimento, e eu creio e confio naquilo que Ele me disse. Por quê? Porque é como ele fala no 6. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quando nós não afirmamos, não pedimos com entendimento, falando, não, o Senhor prometeu, o Senhor vai me dar esse entendimento para eu passar as dificuldades. Que fique claro nesse sentido, irmãos, que não é, o Senhor vai me dar, 50 mil reais para eu resolver todos os meus problemas. Não é isso que ele está falando aqui na palavra. Ele vai me dar sabedoria, vai me dar entendimento. Eu vou passar por tribulações, vou passar por prova. Mas a minha fé em Deus, a sabedoria que eu peço e Ele me dá, vai permitir que eu passe por todas essas coisas e, como ele fala aqui, me torne completo, maduro e não tenha falta de coisa alguma. Amém? Então, é nele que nós temos a esperança, é nele que nós temos a confiança e tudo aquilo que a gente precisa, Ele nos dá. Porque o Senhor é o nosso pastor. Amém? Convidar os irmãos a abrir agora em Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, a partir do 18. Vou ler aqui na versão da Bíblia Judaica, que diz assim: E daí, o que importa é de que de todas as maneiras, seja de forma honesta, seja de forma falsa, o Messias, o Cristo, está sendo anunciado, e nisso me alegro. Sim, e continuarei a me alegrar, porque sei que isso resulta na minha libertação, por causa das suas orações e do sustento do Espírito de Jesus, o Messias. Tudo isso concorda com a minha expectativa, ardente e esperança de que nada terei do que me envergonhar. Ao contrário, agora, como sempre, o Cristo, Jesus, será honrado por meu corpo, quer vivo, quer morto. Quanto a mim, a vida é Cristo, e o morrer é vantagem. Outras versões, como a gente está acostumado a ler, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não importa, irmãos, as dificuldades, não importa as provações, o que importa é que nós permaneçamos para que aquilo que nós fomos passar antes de sermos reunidos com Cristo, nós permaneçamos firmes,
com testemunho, com a palavra escrita em nossos corações também, para que os outros possam ver a transformação em nossas vidas. Quantos estão acompanhando a leitura que a gente está fazendo aqui em unidade? Amém, glória a Deus. E a gente viu o tanto de milagres, tanto de vitórias que Deus deu para o povo de Israel, amém? Seja no meio das batalhas, seja no meio da travessia do Mar Vermelho, enfim, todas as situações, até mesmo quando Deus trouxe juízo sobre eles, Ele também trouxe a provisão para que eles tivessem redenção, amém? Então, quando nós entendemos e confiamos que Deus é a nossa vida, aquilo que Ele faz em nós não é só para nós, também serve para testemunho e para a glória dele próprio. Então, quando nós confiamos em Deus, nós entregamos nossa vida a Deus e Deus te sustenta por meio da aprovação, não é só só Deus cuidando de você, Deus te ama muito. Ele ama, irmãos, amém? Ele ama e cuida muito de você. Mas também a beleza disso é que quando Ele cuida de você, Ele glorifica o próprio nome. Que as pessoas podem ver que só Ele é Deus. Então, por isso que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque não importa o que nós estejamos passando, seja que estejamos com muitas coisas, estejamos totalmente providos e não tenha nada físico faltando, seja quando nós estivermos com muito pouco, que a nossa vida possa transbordar a Cristo. Que as pessoas possam ver a luz de Cristo sobre as nossas vidas e entender só o Senhor é Deus. Deus, Cristo, Jesus, Ele é a razão de nós permanecermos. Nós podemos confiar, nós podemos passar por todo tipo de provação, todo tipo de tentação, confiando que Ele é a razão de tudo. Porque tudo é por Ele, dele e para Ele. Amém? Tudo para glorificar o seu próprio nome. Amém? Então, dentro de toda essa provação, dentro de toda essa situação, essas dificuldades, quando nós entendemos que o morrer é lucro, porque o viver é Cristo, quando nós entendemos que, quando nós permanecemos em Deus, nós confiamos, nós pedimos, Senhor, está me faltando fé, acrescenta-me fé para que eu não vacile. Quando nós entendemos que as lutas, a tempestade pode vir, o vento pode soprar, as ondas do mar podem vir bater sobre nós, mas nós estamos em Cristo, porque Ele é a nossa rocha. Aí, então, nós entendemos aquilo que Tiago falou aqui, justamente no versículo, deixa eu achar aqui, irmão, só um minutinho. No versículo 4. Vou ler de novo com os irmãos. Deixem a perseverança completar a sua tarefa, para que vocês se tornem maduros e íntegros, faltosos de nada. Então, a perseverança, ainda que as coisas aconteçam, ainda que o mar venha erguer contra nós, ainda que venha tempestade, ainda que venha vento forte, não teremos falta de nada. E eu gostaria de convidar os irmãos para encerrar, abrir comigo lá no Salmo 23. Porque quando nós entendemos justamente que devemos permanecer em Cristo, nós podemos declarar isso com o entendimento de que justamente, ainda que venha a tribulação, ainda que eu tenha medo, ainda que eu tenha receio, a minha fé me faz dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus. Gostaria de convidar os irmãos a ficarem em pé para que nós possamos orar juntos, que mesmo no meio da tempestade nós possamos permanecer, e quando nós sentimos que vamos começar a vacilar, possamos levantar as mãos e dizer: Senhor, acrescenta a minha fé. Amém? Senhor, Pai amado, Deus querido, Deus poderoso, que nos inunda com seu amor, que nos inunda com a sua graça, nós pedimos, Senhor, acrescenta-nos fé, Pai. Dá-nos sabedoria, Senhor, para que nós possamos entender que não depende de nós, não é por causa de nós, mas é pelo Teu amor, é pela Tua graça, é por causa de Ti, Senhor. Que nossa vida possa glorificar a Ti. Que tudo aquilo que nós fomos fazer, tudo aquilo que nós fomos dizer, possa glorificar o Teu nome, Senhor. Então, por favor, Senhor, acrescenta-nos fé para que no meio da tribulação, no meio da dificuldade, no meio da tempestade, nós possamos permanecer firmes, firmes em Cristo, firmes com confiança, com o entendimento de que não importa se falta alguma coisa, não importa se estamos preocupados, não importa porque o Senhor é a razão das nossas vidas, o Senhor é a razão da existência, e para nos sustentar, basta nos ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Então escreva no meu coração, Senhor, a Tua palavra, escreva no meu coração a Tua lei, de maneira que eu não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, que eu permaneça firme todos os dias e possa caminhar cada vez mais firmemente em Ti. Em nome de Jesus, amém.